Ser minha coloração é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero perguntar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar minha jamais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem defendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não é santo tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse tudo pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim, quem me perceber, e antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. Mais amor aqui está em mim. Mais amor aqui está em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me percebe, que antes possa me reconhecer, me descrever teu amor. Gosto muito, 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 muito dessa música.
Agora indo para uma outra, que eu não sei de quem que é, mas ela chama Fazendo uma conexão, né, de começar em mim com o primeiro passo. É uma música, eu acho que ela é do grupo Bem, chama Primeiro Passo. Primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz que vai te acompanhar. Primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. Primeiro passo é um ato de passagem, um ato de coragem de quem quer aceitar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem. Eu passo perdoar alguém, amar alguém, se amar também. Eu passo primeiro passo pode se dar hoje e tudo será luz. Primeiro passo, mesmo pequenino, é sempre um gigantesco poder de transformar. Primeiro passo é um ato de passagem, um ato de coragem que quer aceitar. O primeiro passo deve vir de dentro, então o sofrimento começa a aliviar. Perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem. Eu passo perdoar alguém, amar alguém, se amar também. Eu passo perdoar alguém, amar alguém, fazer o bem. Eu faço perdoar alguém, amar alguém, se amar também. Mais uma. Essa é bem conhecida, sabe?
Lá tudo tem. Dá-me tuas asas, me ensina a voar, usar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Quando a força tamanha, isso me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho encontrar. Eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que tomes asas sustentar. Dai tua certeza de um dia poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do sol, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venho encontrar. Eu te oro, que tornes asas sustentar. Dai-me tua oportunidade, um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Agora vou voltar para uma. Pode seguir? Eu vou voltar para as minhas músicas que eu amo muito, São Evangélicas. E essa música ela é do Whindersson Nunes, com a Priscila Alcântara, ela chama Girassol. É uma música muito, muito, muito bonita. Ela é assim, ó. Rapidinho, deixa eu só pegar meu capote aqui.
Capte a vida, se faz como a gente quer. Se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez aqui o universo me espera de novo. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo quem nunca pensei. Talvez é que o universo me espera de novo. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, costas pro escuro e de frente pra luz. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu só preparei mais ou menos o negócio aqui, algumas coisas ficaram de última hora. Vocês me perdoam, tá? Achei, graças a Deus. Essa é uma música, essa outra aqui, é uma música que eu gosto muito. Ela é de um cara muito especial que faz altas músicas maravilhosas e que é muito conhecido por todos nós e que chama Quando Penso em Jesus.
Toda vez que eu penso em meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo, pareço flutuar. Quando eu penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perdoando, se vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto dentro do coração. Vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente. Me enchendo, acendendo todas as e o mundo inteiro é alegria, colorido pela quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora a descontar. Quando eu penso em Jesus, só quero e quando amanhecer, o sol de primavera dizendo a nova era em mim, em você. E quando amanhecer, o sol de primavera em mim, em você. Pois bem, são 7h58. Então, eu não sei, eu paro por aqui. Se você tiver outra embalada, pode Então, começar. então, é porque o meu repertório era esse, acabando nessa última música que eu vou tocar aqui agora, então, que é uma música muito, muito especial para mim. É uma das músicas que eu mais amo, né?
jardim, tua humildade no jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça, recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Ser achado nele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou no jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu pagaria. Pois o amor não se compra nem se merece. O amor se ganha de graça, o percebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre
milhares e milhares, meu amado é o mais belo de milhares e Obrigado, Maurício. Foi espetacular, cara. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por iniciar a harmonização. Boa noite, Juscelio, nosso palestrante da noite. Boa noite, pessoal. Antes da gente dar a palavra ao Juscelio, eu queria pedir ao Maurício que finalizasse essa harmonização dele com uma oração para nós, para a gente dar início à palestra do nosso amigo e irmão Juscelio. Possamos todos, então, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus. Que possamos inclinar os nossos corações a receber toda a luz que o alto tem disponibilizado a cada um de nós nesse momento. Que possamos inundar os nossos lares de amor. E que possamos, em gesto de humildade, agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade de poder crescer e se elevar todos os dias em direção ao nosso Pai maior. Muito obrigado, Jesus, por colocar aos nossos lados os nossos irmãos abnegados, sejam eles encarnados ou desencarnados, que nos oferecem auxílio na jornada da vida. Nós te agradecemos, Jesus, em humildade profunda e em vontade sublime de cada dia sermos melhores, para que um dia sejamos reflexos da tua luz. Muito obrigado, Jesus. Sê conosco em todos os momentos de nossa vida. Graças a Deus. Obrigado, Maurício. Muito obrigado mesmo. Boa noite a todos. Com muita alegria que damos início aí à nossa última palestra do Congeves. Foi uma forma diferente de apresentar o Congeves esse ano, mas não deixou de ser incrível, né? E para finalizar, a gente convidou o nosso irmão Juscelio para falar para nós sobre igualdade natural. A gente vive ainda num planeta onde a desigualdade ela ainda existe, né? E de forma até mais forte do que a gente queria. Então, a gente convidou o Juscelio para falar um pouco mais da igualdade que buscamos e que fomos criados para viver, né? Então, Juscelio, com muita alegria e gratidão que eu te chamo para iniciar a sua fala de hoje. Ô, pessoal, boa noite para todo mundo. Felicidade total estar aqui para conversar com vocês. E a ideia é essa, é trocar umas ideias rápidas, porque o tempo também não é muito longo. Eu já vi que tem pessoas de Juiz de Fora aí, a Coli, eu estou vendo a Coli ali. Que bacana, que legal. Na verdade, esse é um encontro que seria presencial, onde os jovens estariam reunidos num espaço, e nesse espaço teriam sido discutidos todos os temas em 2 dias, o que foi desmembrado no mês. Confere? Eu achei muito feliz a didática que vocês usaram, como que vocês sugeriram para que aquelas pessoas que fossem discutir com vocês conduzissem a conversa, né? E, na verdade, o que eu vejo hoje é como se fosse não só o último estudo, mas esse estudo amarra todos os outros. Ele chega nesse momento como sendo uma culminância
de tudo o que fora discutido nesses dias todos, né? Claro que no momento de grupo, no momento onde as pessoas pudessem estar perto uma das outras, pudessem trocar as energias no olhar, no abraço, na fala, no riso, isso seria muito mais enriquecedor, eu acho. Eu acho que os novos tempos, essa questão da tecnologia, da distância em que a gente tem que estar, ou nesse afastamento social que a pandemia nos obriga, também nos abre outras percepções, outras maneiras de a gente também trocar essas energias e de uma maneira assim, bastante satisfatória. Então, primeiro, mais uma vez, agradecer ao convite, o Paulo, esse amigo que é querido, e agradecer a Jesus a oportunidade de a gente estar aqui, podendo, nesse breve espaço de tempo, pensar algumas questões. Eu sempre costumo dizer que, se parecer óbvio o que vai ser dito, que esse óbvio possa, de alguma forma, encontrar por você novos aprofundamentos. Que o que for dito aqui não tem nada de absoluto, não tem nada de verdade suprema, mas tem de algumas reflexões que a gente vai trocar aqui as informações. Quando sugere-se para a gente falar sobre a igualdade natural, eu fui logo no dicionário para saber o que era igualdade. Igualdade, lá no dicionário, ele nos diz que é o fato de não apresentar diferença na qualidade ou no valor. É uma coisa de mesma proporção, de mesma dimensão. Porque quando se propõe isso, né, a igualdade natural, ela existe? Existe. Ela existe no sentido de que todos nós, espíritos imperfeitos, mas com toda a possibilidade de crescer e ser perfeito dentro dos limites que se pode, somos todos iguais perante Deus. Então, essa igualdade natural, ela é um dos capítulos, ou melhor, ela está inserida num dos capítulos das leis morais. Capítulo 9, que é a lei de igualdade. Mas que faz um diálogo assim, muito perfeitinho lá com o capítulo 1 das leis morais, que é a lei divina ou natural. E o interessante a gente pensar que essa lei, que faz com que todos nós sejamos iguais perante o Criador, ela está inscrita em nós. E é uma questão que Kardec propõe. Onde é que está escrita essa lei? Então, os Espíritos respondem que está na nossa consciência. A vida, tudo que vem depois disso, é só para nos lembrar que está ali, cutucando o tempo todo, para fazer com que a gente ande, fazer com que a gente se aprimore. E essa doutrina que a gente vive hoje, que ela é extremamente esclarecedora e da mesma forma consoladora, ela vem nos abrir os olhos para isso, né? Porque quando ela diz o que nós somos, de onde é que cada um de nós veio, ou que todos nós, né? Por que a gente está aqui? E para onde é que a gente vai? Isso faz com que a gente comece a pensar que se nós somos filhos da mesma origem, que nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos a imagem e semelhança dele. E, de certa forma, guardamos em nós, em germe, tudo o que é essa divindade, tudo que é essa providência, tudo que é esse Deus. Porque se nós somos iguais, ou se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, por que existem tantas desigualdades entre nós? Por que existem tantas distinções? Por que as pessoas fazem tantas distinções? Quando a gente pensa nisso, a gente vai ver que se a lei divina ou natural, ela é imutável, ela é eterna, então não pode ser uma coisa de Deus. Essas diferenciações, elas só podem ser fruto o quê? Da imaturidade, da imperfeição ou da infantilidade espiritual na qual ainda nós vivemos. Concordam com isso? Não pode só balançar a cabeça, não. Pode falar para mim também. Porque eu só estou vendo você, né, Paulo?
Concordo completamente, Gisele. Você consegue ver o chat, né? E, meu filho, aí você vai querer muito, né? E eu vou até Eu acho que tentar. quando alguém manda mensagem, vai aparecer na tela aí pra você. Pessoal, pode interagir com o Gisele, ele gosta, tá? Não é isso que eu vou pedir para as pessoas, porque eu não estou aqui para falar somente, eu estou aqui para escutar, para ouvir e para discutir. Concordem vocês, aí eu vou lá no Livro dos Espíritos ou nas obras básicas e falo, olha, quem está falando aqui é o fulano, quem está falando aqui é os Espíritos, né? Então não tem como a gente discutir e brigar, né? Vai tudo no caminho. Então fiquem à vontade mesmo para interferir. E você, Paulo, se puder, faça a pergunta para mim, que aparecer aí de alguém, ou se alguém quiser abrir o microfone para falar, que fique livre para isso, né? O Pedro daqui de fora acabou de entrar. Isso eu percebi. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Pode continuar, meu amigo. Posso continuar? Para mim está ok. Para mim está ok. Tá, beleza. Aí eu consegui ver o chat aqui. Isso é bom. Aí a gente consegue conversar mais abertamente. Então vamos lá. Se eu colocar dois de vocês frente a frente, vamos fazer um testezinho aqui. É para a gente entender umas coisas. Se eu colocar dois de vocês frente a frente e perguntar para um de vocês o que é você, o que você vai me responder? Esse um qualquer aí. Vai responder no mínimo que é gente, vai dizer o nome. Mas eu vou dizer para você que você é eu, uma unidade, uma singularidade, um espírito. Quem está na sua frente, com relação a você, é um outro, não é? Mas se eu perguntar para esse outro o que é ele vai dizer que ele é o eu, que com relação ao que está na sua frente, é o outro. Não sei se eu estou fazendo claro, mas eu quero dizer o que é esse eu. Esse eu é, além dessa unidade, além dessa singularidade, é alguém que sente, que sofre, que chora, que tem dúvidas, que tem certezas, que tem contrariedades, que tem sonhos, que tem desejos. Essa individualidade é isso. Porque nós somos tudo isso. Até chegarmos à perfeição, vai haver mais de uma coisa ou menos, mais uma coisa para se resolver ou menos, mas nós somos esse emaranhado de sentimentos, de sensações ou de características. Não é isso? Se eu perguntar para o outro, que é um eu também, ele vai dizer a mesma coisa. Que sente, que sofre, que chora. Então, na vida, nós estamos circulando no mar de eus, com todas essas características. Que sente, que sofre, que tem certeza, que tem dúvida, que tem sonhos, que tem desejos. Quando uma dessas partes se sente mais que a outra, a gente vai estabelecer uma relação de superioridade. Você sabe com quem você está falando? Olha que eu posso mais que você, eu sou melhor que você, eu tenho mais que você. Então essa é uma relação de superioridade, que em relação àquele que está sendo oprimido, daqui de baixo para lá, é uma relação de inferioridade. O que a doutrina espírita vem e nos convida? Que a gente passe a olhar nos olhos e veja as igualdades, que veja o que a gente tem de comum. Na pior das hipóteses, nós seremos, ou de comum nós teremos, que somos filhos de Deus. E nós só estamos nessa encarnação para equilibrar essas muitas coisas que nós somos, que nós estamos, que pela evolução nós vamos aprimorando. Daí nesse mar de vida, ou nesse mar da vida, o que a gente vai viver é o quê? Pessoas com aptidões diferentes, com habilidades diferentes, com competências diferentes. Isso não dizendo que um é melhor que o outro, mas que pela evolução, que pelo aprendizado e pela absorção das coisas que vai fazendo durante ou através das reencarnações, vai amadurecendo. Nós, enquanto viventes aqui de um planeta de provas e expiações, expirar também pode ser um bom momento, né? Expirar, para acabar, para a gente ir para outra situação. Nós, nesse momento de planeta de provas e expiações,
nós vivemos numa média, uns mais acima, outros mais abaixo, mas a maioria de nós ainda comungando e vivemos das mesmas formas. Se achando mais que os outros, sendo orgulhoso, sendo egoísta, sendo vaidoso, sendo bom também, tendo coisas boas, porque ninguém é só sombra. Nós temos luz também, se não ainda a iluminar os próprios passos e os passos daqueles que vêm à nossa retaguarda, nós somos luz também a desenvolver, ou temos aquela pouca luz que já vai iluminando aqueles escaninhos, aqueles labirintos que precisam ser modificados e que precisam ser transformados. Então, olha só, igualdade natural é essa que estabelece que todos nós somos e partimos do mesmo ponto, somos olhados da mesma forma, somos cuidados com o mesmo zelo, somos amados com a mesma estima por Deus. E que é para que a gente faça isso também com o semelhante. Porque Deus ajuda as criaturas através das criaturas. O Caibar Schutel, ele tem uma mensagem que chama Cristo e César. Porque nessa caminhada da vida, ou nessa caminhada na vida, nós vamos nos deparar com uma série de possibilidades para a gente enriquecer o nosso ser, para a gente fazer a melhor escolha, para a gente fazer brilhar a luz que há em nós. Mas, enquanto isso não acontece, nós vamos usando de astúcia, nós vamos usando de procrastinação, nós vamos usando deixa para depois. E os espíritas, eles têm uma máxima que é excepcional. Se não der nessa encarnação, não tem problema, eu faço na outra. E poucos se esforçam para poder se melhorar já nessa vida. O Espiritismo nos fala que como é que nós vamos reconhecer o espírita? É pela transformação moral que ele promove na vida e pela mudança dos hábitos, pela busca e construção dos bons hábitos da vida. Então, nessa de astúcia, de querer puxar o tapete do outro, de querer fazer com que o outro caia numa armadilha, numa cilada, também fizeram isso com Jesus quando perguntaram para ele, tentando colocá-lo numa sinuca de bico, né? E perguntando para ele o seguinte: olha, a gente deve pagar os tributos a César? Nós temos que pagar tributos aos romanos? E o Cristo fala: astuciosos e hipócritas, né? Pega essa moeda aí. O que nela está inscrito? E eles respondem: olha, tem a marca aqui do César. E o Cristo fala: então dai a César o que é de César. E dai a Deus, não a Deus, dá a Deus, o nosso Pai, o que é dele, o que é do Pai. Essa passagem do Cristo ela é muito significativa para esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Vamos pensar. Quando o Cristo fala dai a César o que há de César, ele está classificando, ou César nesse momento, ou as atitudes do César, é a personificação da matéria. A personificação do passageiro, do supérfluo, daquilo que vai existir hoje e amanhã não vai mais. Quando o que o Cristo veio trazer é perene, é para sempre, é essencial, é fundamental, é importante. Se a gente souber distinguir essas duas coisas, a gente vai viver bem. Porque essa passagem, ela não nos diz que nós temos que desprezar o emprego, que desprezar uma posição social, que a gente tem que desprezar a nossa profissão, que é digna enquanto aquela que vai fazer com que a gente mantenha a vida. A gente não pode desprezar as lideranças, que são coisas aqui na Terra que a gente tem que viver. Mas o Cristo vem trazer para nós uma luz que diz que o seguinte, que nós temos que construir aquilo que for o melhor para a vida real. Não é desprezar ou menosprezar a execução das tarefas que a sociedade nos impõe. Não é descuidar dos talentos ou das responsabilidades que nós temos.
mas é entender e separar o que é real do que é ilusório, daquilo que é perene e daquilo que é transitório. Então, esse ser que somos nós, únicos, individuais, criados, esboços imperfeitos, mas com toda a condição de resplandecer aos olhos do Criador pelo trabalho íntimo que se faz, e enquanto as encarnações forem necessárias para se aprimorar, é ele quem cria as distorções da sociedade. É ele quem cria os estamentos, ou as hierarquizações que existem na sociedade. E nisso coloca que um é civilizado, que o outro é primitivo, que um é evoluído e o outro ainda não. Ou que o outro vai ficar eternamente nessa condição, quando na verdade não é isso que vai acontecer. Então o nosso crescimento, ele é paulatino, ele é constante e ele deveria ser sempre para frente e para cima. Só para dar a noção de um crescimento que vai de degrau em degrau, nos alavancando ou nos impulsionando ou nos conduzindo para pairagens mais sutis, mais elevadas, mais tranquilas, mais amenas, onde, de fato, os nossos sentimentos nobres e mais íntimos possam harmonizar, possam criar ambientes de tranquilidade, ambientes de segurança e ambiente de paz. Então, quando a gente hoje vive uma pandemia, onde o isolamento social nos impõe uma série de restrições, eu penso que é o momento mais maravilhoso da face da Terra, onde nós de verdade estamos vivendo todos os preceitos que o Cristo nos ensinou. E a cronologia aí que vocês estabeleceram para o estudo faz muito ver isso, né? É amar ao próximo como a si mesmo, é fazer ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse, é olhar o outro com um olhar mais caridoso, mais amoroso. Porque pensando na transitoriedade da vida, ou nos afazeres imediatistas, como é que as pessoas normalmente conduziam a vida? Trabalho, casa, já chegava, não tinha nem tempo de conversar, de conviver, de olhar, de tocar as pessoas que estavam ali em casa. E muitos usavam esse artifício de eu tenho muitos afazeres, eu tenho que cuidar da sobrevivência material para não ouvir, para não ver, para não escutar aquele que estava ali na sua volta. Aí vem essa pandemia e obriga e faz com que aqueles que mal se viam passem, aqueles que puderam e que podem e que poderão ficar em casa, está convivendo dia a dia. E por muito mais tempo do que o desejado para muitos. E muito mais tempo para, se quiser de verdade se aprimorar, ter a oportunidade de conhecer melhor o marido, de conhecer melhor a esposa, de ver o crescimento do filho, as descobertas das crianças que tem em casa, a descoberta de ver como que é lindo e como é maravilhoso ver as coisas crescerem e se desenvolverem. Muitos estão achando esse momento insuportável, porque para além de olhar o outro, tem que se olhar a si mesmo. Tem que buscar dentro de si energias para poder contornar uma série de situações que antes era muito mais fácil, porque era só estar lá, estou indo para o trabalho, vou chegar mais tarde, ou não volto hoje. Então, hoje, mesmo aqueles que têm que sair para o trabalho, têm que voltar para casa imediatamente em função das restrições físicas que as cidades ainda impõem. Então, querendo ou não, hoje as pessoas estão obrigadas a estarem com elas mesmas. E pela dor. Porque o convite do Espiritismo, e ele sempre fala, que que nós cresceremos ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a gente ainda não tinha tido a oportunidade, ou a competência, ou a vontade de crescer pela paciência, pela generosidade, pela empatia, pelo carinho, pelo respeito. Então não basta entender a caridade como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se perguntar para as pessoas, elas sabem essa cantilena de cor.
Mas hoje elas estão sendo obrigadas a viver esses sentimentos. Porque a pandemia vem nos colocando num ponto em que a gente não tem saída. Essas restrições, esse afastamento social, ele tem mostrado que nós somos iguais. Então, essa igualdade natural, ela mostra, porque ela doença, ela não escolhe branco, preto, rosa, azul, novo, velho, pobre ou rico. É todo mundo. Então, ela está igualando todo mundo e mostrando, olha, se vocês não entenderam até hoje que são filhos do mesmo pai, têm a mesma origem e a mesma destinação, hoje vocês estão vendo que algo invisível, como são as leis morais, como são as leis de Deus, elas estão aí para forçá-los, então. Porque dentre as leis morais existe uma que é do progresso. Que ele diz o seguinte, que querendo ou não, um dia você vai ser arrastado, se você não quiser, pelo livre-arbítrio ou pela sua vontade, a se transformar, a se modificar, a sair do lugar. E também esse afastamento social, essa exigência do fica em casa para quem pode, alargou e escancarou as nossas vistas também as desigualdades sociais criadas pelo homem. Porque quando fala tem que ficar em casa, tudo bem, você que tem uma casa gigante e que moram poucas pessoas no mesmo espaço. Dá para se distanciar ou ter esse afastamento. Mas já pensou naqueles que moram lá na favela? Onde 8 metros quadrados abrigam 10 pessoas? Onde num cômodo a gente tem a sala, cozinha, o banheiro e o quarto? Como é que a gente vai ter? Porque a maioria das favelas no Brasil, elas não foram planejadas. Então não existe essa coisa de distanciamento, não existe essa coisa de arejamento, não existe essa coisa de, olha, vamos nos manter afastados. Tá, vamos nos manter afastados, conseguimos, beleza, mas tem saneamento? Tem água que chega? Porque uma das exigências da doença é que você tenha uma higiene muito mais aprimorada do que aqui a gente vem tendo tido. Então é muito significativo esse momento. Eu acredito que todos esses princípios que a gente responde como sendo certos para a nossa evolução, para o nosso progresso e para o nosso desenvolvimento, hoje a situação em que vivemos tem nos obrigado a refletir melhor e a colocá-los em prática. Benevolência para com todos. Fácil dizer. Mas e hoje que a gente está dentro de casa com os nossos pais, com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, ou com todos esses juntos? Nós somos benevolentes? A gente, de fato, está disposto a sempre fazer o bem? A sempre dar o melhor de nós? A gente está sempre disposto a abrir um sorriso? E os Espíritos nos falam, se não consegue fazer espontaneamente, faça conscientemente. Discipline o seu pensamento, discipline as suas ações, porque assim um dia isso vai ser tão natural, ou seja, o bem vai ser praticado de uma maneira tão natural como é o respirar hoje. Hoje nenhum de nós fica pensando no inspirar e no expirar, isso acontece naturalmente. O bem vai ser assim de uma maneira, vai ser dessa forma algum dia. Mas isso é um exercício. E esse confinamento em casa, ele tem feito isso. Tem gente que tem que estar usando agora da criatividade. Porque entreter crianças, entreter-se a si mesmo, entreter aquelas pessoas que estão à sua volta, não é para ser palhaço, não é para ser mico de circo. Mas você vai ter que usar de criatividade porque o tempo que você tem com essas pessoas é maior. Então é melhor que você faça com que esses momentos sejam os mais produtivos possíveis. E como é que a gente vai fazer isso? Bebendo dessa doutrina que nos esclarece, como eu já disse, e nos consola. Porque ela vai nos apontar todos os caminhos possíveis e imagináveis ou inimagináveis para nós outros, mas que são extremamente importantes para que a gente possa tecer relacionamentos mais saudáveis. É fácil isso? Não. Não é fácil. Até porque
o que a gente tem feito essa vida inteira é sendo constante nas nossas inconstâncias. É sendo repetitivo naquilo que ainda é o defeituoso. Vocês já repararam, vocês podem perceber que a maioria das pessoas, elas apreendem ou absorvem o negativo, o errado. Já viram aquele exemplo, né? Que você vira para a pessoa e fala assim, nossa, você fez uma coisa que não fez. Ah, mas todo mundo faz. Tá, mas tem gente que faz um certinho. Por que você não copia o certinho? Porque é mais fácil a gente culpar o outro pelas nossas falhas, pela nossa inaptidão, pela nossa falta de vontade de querer fazer o certo. E na sociedade que a gente vive, ainda se valoriza muito mais o torto, o errado. Aquele que está caminhando corretamente, muitas vezes é taxado de bobo, é taxado de otário. Ah lá, o bobinho vai ser passado para trás porque está sendo muito bonzinho com os outros. E a gente vai cultivando essas coisas que não são positivas e isso vai incrustando em nós. Quando, na verdade, nós deveríamos ser como um computador, né? Que tem coisas boas, só falta saber o caminho certinho para chegar lá. E a doutrina espírita mostra esse caminho para nós, sempre. Se não é na caridade como ensinava ou como entendia Jesus, é no amar ao próximo como a si mesmo. É amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Com respeito, com consideração, com vontade de fazer você um irmão espiritual. Aquele que merece toda a nossa consideração, que merece o nosso zelo. Então, quando a gente pergunta, ou não pergunta, ou afirma, né? Ou propõe uma discussão dessa de igualdade natural, então a gente parte disso, que aos olhos de Deus somos todos iguais, e vamos começar, entre os homens, construir essa igualdade. Não ver, ou não entender-se superior a ninguém, porque o próprio sábio diz, por mais que nós tenhamos conhecimento, tem sempre uma brechinha para aprender uma coisa nova. E por menos que a gente conheça, tem sempre alguma coisa que a gente pode ensinar. A natureza nos ensina. Um gesto carinhoso de alguém nos ensina. Basta que a gente tenha, como diz o Cristo, olhos de ver e ouvidos de ouvir. A gente tem que sensibilizar os nossos olhos, sensibilizar os nossos ouvidos para ver bonito, para escutar bem, para falar bem, para sentir o bem e para viver o bem. Isso é um compromisso que tem que ser feito por cada um de nós. Porque as questões tanto da lei divina ou natural, quanto as questões da lei de igualdade, ela nos propõe sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Somos todos iguais. E se você ainda duvida disso, você pode ter certeza que, se não aprendeu durante a vida, o túmulo vai te ensinar, ou vai te mostrar que todos são iguais, porque todos vão para o mesmo lugar. Rico, pobre. Ah, mas o do rico tem um mausoléu que custa milhões. Tá, mas ele foi para a terra do mesmo jeito. E a terra é igual. Só a cobertura é que foi um fator de distinção entre um rico e um pobre. E quem está lá debaixo da terra, que é igual para todo mundo, não importa se ele aqui passou como rico ou pobre. O que ele vai levar vai ser o que ele viveu de bom, o que ele fez de bem e aquilo que ele angariou como patrimônio espiritual. Porque o ditado popular já diz, caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Então a gente tem que viver a vida pensando no seguinte, quando eu passar dessa para a outra vida, o que eu vou levar? Casa? Carro? Não, então isso é importante, mas não é fundamental. Não estou dizendo para ninguém não querer um carro, não estou dizendo para ninguém querer uma casa bonita, não estou dizendo para ninguém querer bens materiais. Mas só isso não constrói o patrimônio do espírito. Constrói enquanto encarnado, mas o que ele vai levar disso é aquilo que vai ser para a vida.
Então, quando a gente iguala as pessoas, pensando que somos iguais perante Deus e que assim tem que ser perante a vida, a gente vai evitar o preconceito, a discriminação, o racismo e todos esses ismos que fazem mal. O egoísmo, o pedantismo, ou qualquer coisa que tenha um ismo e que seja algo negativo. E a gente vai construir ou cultivar coisas que são mais perenes, que vão nos dar muito mais alegria. Eu fico feliz quando ganho um carro. Eu fico, ninguém me deu ainda não, né? Mas ficaria se ganhasse um carro. Mas quer ver uma coisa que eu até falo, né? Com as pessoas assim, eu sou a criatura mais boba da face da terra. Se você no dia do meu aniversário vier na minha casa me cumprimentar, arrancar uma flor do meu jardim, eu vendo e me dando, eu vou ficar feliz. E vou, nossa, legal, lembrou de mim. Não tem problema. Então é viver coisas simples da vida. Ver o sol se pôr ou nascer. Se encantar com o sorriso de alguém que endereçou a você, mesmo você não sabendo. Eu, como sou cego, de pai, mãe, bisavô, não enxergo mesmo, eu acho que eu sou mais feliz por isso, sabe por quê? Porque todo mundo que ri pro meu lado, eu já rio também. Pode nem ser para mim, mas eu estou rindo. Eu estou recebendo a energia boa. A pessoa pode até falar que aquele cara é louco, mas ganhei um sorriso. Eu acreditei que foi para mim. E isso faz com que a gente consiga perceber beleza nas coisas. Assim como Cristo, né? Quando todo mundo reclamava lá do cheiro ruim do cachorro, morto ao longo da estrada, o Cristo conseguiu ver a beleza lá dos dentes do bicho. A gente é esse tipo que faz? Destacar no outro o que ele tem de bom? Eu sempre digo, na pior das hipóteses, se você não puder falar nada de bom para o outro, fala, você é um filho de Deus. A pior das hipóteses é isso. Um filho de Deus. Aí você evita de falar aquelas palavras feias para os outros. Não é filho de Deus você. E com toda a condição de me fazer feliz e de eu te fazer feliz. O que falta então para a gente construir a nossa vida? Precisa vir uma pandemia para falar com nós outros, olha, as coisas elas não estão caminhando bem. Elas precisam ser modificadas. Elas precisam ser endereçadas para outro rumo. Se até agora com o amor não aprendeu, então vamos sofrer para que as coisas possam fazer sentido. Eu acredito que mesmo não sendo voluntária esse afastamento social, de alguma forma as pessoas elas têm buscado, não todas, claro, evidentemente, mas muitas pessoas têm buscado um entendimento da situação. Não como um castigo de Deus para os filhos malcriados, não como a ira dos céus, porque as pessoas não conduziram bem a vida. Não, mas é para mostrar que nós temos que valorizar outras questões. Que se até agora foi desse jeito, não deu certo e só fez sofrer, agora a gente precisa modificar e caminhar para outro caminho para sorrir, para ser feliz. E a vida nos espera. E a vida está escancarada e aberta aí para nós para dizer, venha. Não é? Tem uma música espírita, eu não sei se vocês conhecem aí, que chama O Chamado. Que fala que então ele veio, ele quem? O Cristo. Então ele veio e fez com que a gente visse o sol atrás do monte. E quando a gente achava que estava tudo perdido, que estava tudo acabado, ele falou, olha, persiste, e vão, porque eu vou estar aqui te esperando. Eu vou estar aqui de braços abertos para te receber. Porque você viveu a sua vida, porque ele mesmo disse, né? Se você quiser, você tem que pegar o seu arado, você pegar a sua cruz e carregar. Eu posso te dar força, energia, ânimo, alegria, força, crença, esperança de que você vai chegar. Mas a sua cruz quem carrega é você. A sua cruz quem tem que levar é você. Os amigos podem estar por perto, a providência vai estar por perto, mas
O caminho é seu. É você que tem que fazer. Então, eu paro aqui e quero ouvir um pouquinho vocês. Se tem pergunta, eu não sei. Tem uma pergunta do Pedro, Juscelio. Ah, tô vendo aqui. Ah, você vai ler? Beleza. Eu posso ler alto para todo mundo? Ou todo mundo vê? Não, pode ler, que aí fica mais emocionante. Ah, é? Ah, o Pedro, grande amigo. Você não acha que ampla disseminação do conhecimento da vida eterna e reencarnação não é o passo mais importante para a educação da humanidade para evitar tanto preconceito e desigualdade? Sim. Ô Pedro, com certeza, meu amigo. Com certeza. Porque não tem a máxima que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Isso sem dúvida nenhuma, mas esse conhecimento, ele tem, infelizmente, tem sido construído a duras penas, porque tem muita gente de cabeça dura, que você precisa dar umas pedradas boas para ver se racha o coco e entra alguma coisa lá dentro, né? Mas eu acredito sim que é o conhecimento que vai fazer qualquer transformação. Então, a partir do momento que você conhece, e o Espiritismo nos dá todo o arcabouço necessário para que a gente possa se instrumentalizar para cada dia fazer melhor, sem dúvida nenhuma. E conhecer mais do que... Porque o conhecimento vai nos levar à consciência, né? Porque eu conheço, eu sei, e eu começo a praticar aquilo que eu sei. Porque o conhecimento ele só gera consciência a partir do momento que ele é bem aplicado naquilo que a gente precisa ver transformado. Então a doutrina espírita, através dos livros básicos da doutrina, nos ensina muito. As ciências, todas as ciências, elas de alguma forma nos ensinam. E a partir do momento que a gente se empodera desses conhecimentos, a vida vai ser muito mais tranquila de se viver. Mas aí a gente tem que ter um outro entendimento, que o que eu sei não pode ser enfiado goela abaixo do outro. Não é? Ele tem que ser construído junto e ele tem que ser passado. Porque tem uma questão aqui na lei de igualdade que pergunta, porque se está na consciência, se está aí, por que as pessoas precisam de novos mensageiros de Deus para aprender? Não seria muito mais fácil? Opa, está aí, já está na consciência, já está tudo pronto. Não. O conhecimento é como a luz, que se for dada ou aparecer de qualquer forma, cega, ao invés de clarear e de iluminar. Então a ideia é essa: o conhecimento é como um brilhante que, se dado nas mãos das pessoas, embrulhado no papel de presente, tem um efeito, mas se jogado na cara, vai machucar. Então o conhecimento é essa luz, que clareia, que ilumina e que faz com que a gente veja. Então não adianta a gente querer enfiar a goela abaixo. Tem que ter paciência, mas é uma paciência ativa. Não adianta ficar, olha, eu tenho paciência que um dia vai melhorar. Não. Tem que dar condições para essa pessoa também se movimentar e fazer. E o Cristo fazia isso. Ele era genial. 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 Né? Você quer fazer, quer melhorar? Pega a sua cruz. Pega as suas coisas e carrega. Porque aí você vai sentir o peso, a leveza, à medida que você mesmo faz. À medida que você mesmo conduz. Então é muito interessante isso, porque o Cristo não faz por ninguém. Vocês concordam com isso? Aí é uma pergunta. Além do conhecimento e do apoio energético, realmente a caminhada é por nossa conta, né? Ele faz com a gente. Ele não faz por ninguém. Ele faz conosco. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda dá o direito ao livre-arbítrio. Olha como que é sábio. Se você quiser, você ganha. Eu estou aqui, pronto a caminhar com você. Sabe aquela história das pegadas na areia, que no momento mais difícil, e aquilo nem é metáfora, né? As pessoas levam literalmente. Mais difícil, o Cristo carrega no colo. Não carrega nada, não. Não carrega nada. É seu, eu estou aqui contigo. Te dou força, te dou ânimo, te dou disposição, alegria e te mostro o sol atrás do monte. É só você vir.
pode vir. Não resista ao chamado do Cristo, não. Porque na música e nos livros tem que diz que quem já viu Jesus jamais esquece. E não esquece mesmo. Lembra lá do Públio Lentulus, quando viu Jesus lá no livro 2.000 anos? Vocês lembram dessa passagem? O bichinho caiu de joelho na terra. Não resistiu. Porque é assim mesmo. Quem já viu Jesus jamais esquece. Mas quem conhece Jesus floresce. Porque bebe da água viva que faz brotar em nós o melhor de nós. Porque você pode olhar em todas as passagens evangélicas. Todas. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de olhar os olhos do Cristo e estar com Cristo, nunca mais foram as mesmas pessoas. Nunca mais foram as mesmas pessoas. Ah, mas o Judas esteve com Cristo e o traiu. Aí já vai nós de novo pensar só na coisa que não foi tão positiva, né? Ah, o Pedro também esteve com ele, né? E o negou 3 vezes, tá? Mas você já viu depois o que esse povo fez? Né? Floresceu, frutificou. Porque ninguém passa pelo Cristo sem ser tocado. Ninguém sai da presença do Cristo sem ter essa energia fantástica que é a possibilidade de transformação. A Maria de Magdala, quando encontrou com Jesus, foi isso. E quando ela começa a questionar, começa a falar ou se depreciar, se menosprezar, isso a gente não deve fazer jamais, o Cristo fala para ela: não se detenhas a contemplar a noite quando você tens o dia. Ah, mas eu sei que você é uma mulher sedenta de amor. E isso para mim basta. Não importa se chama Maria, se chama Joana, mas eu, enquanto pastor, o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas todas e eu sei que você é uma mulher que até então estava enganada, estava iludida. Mas a partir desse momento eu sei que as coisas vão ser diferentes. Por que você vai ficar contemplando a noite se você tem o dia? Por que você vai ficar contemplando o pântano se você tem a seara de trigo adornada de luz? Chegar no Cristo é viver isso. Chegar no Cristo é entender isso. E entender que todas as pessoas que estão à nossa volta, independente de nessa encarnação estar encapada de preto, azul, branco, não importa, são filhos de Deus e são iguais perante a divindade, vão ser tratados igualmente. E o Cristo falou isso com a Maria. Então, se você que errou até hoje, esquece o passado. Esquece o passado. Viva agora. Viva o presente. Vai amar os seus irmãos. Vai amar os filhos, os seus filhos. E ela se lamenta, porque ela nunca teve filho, que apesar de ter tido o ventre varado mais de 1000 vezes, ela nunca teve a oportunidade de ter filho. E o Cristo fala para ela: amar os filhos da própria carne. Assim também faziam os fariseus. Ama os filhos da carne alheia. Ama as mães que não têm filhos e os filhos que não têm mãe. Ama Maria. Ama e eu vou te dar o galardão da paz. E ela fez isso. Foi renegada até pelos próprios discípulos do Cristo. E quando ela o vê saindo do túmulo, ele só falou: não me toque, venha vestido com meu pai. E eles não acreditaram que ela tinha visto. Eles também não quiseram, depois da morte do Cristo, que ela andasse com eles, porque ela tinha sido uma mulher de má vida. Quando, na prática do Cristo, ele abraçava todos, né? E ela foi se entregar lá no Vale dos Leprosos. E no final da vida foi amparada pela Maria, a outra, a mãe de Jesus. E quando ela se liberta do corpo, todo carcomido, cegado, o olho tirado por conta da lepra, o corpo todo em frangalhos, ela vai para a praia. Ela se desperta na praia. E ao olhar para o horizonte, ela vê um sol enorme se aproximando da praia, da areia. E à medida que esse sol
se aproximava da areia, ela via que ele ia se humanizando. E essa humanização se tornou tão plena que ela viu Jesus, que abrindo os braços falou: vem Maria, acaba de entrar no reino da paz, depois de todo o sofrimento, depois de toda a dor, mas porque entendeu a grandeza da transformação e da necessidade de mudar. Então que esse afastamento social nos promova isso, uma mudança tamanha para ao sair dele, a gente possa sair de fato renovado, possa sair de fato transformado. Caminhos a gente tem para isso. Basta seguir as leis morais, basta seguir as bem-aventuranças, né? Porque o Gandhi fala que se terminassem, ou se destruíssem todos os livros do mundo, mas se sobrasse o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como queiram, a humanidade já estaria, assim, bem feliz. Bem feliz. Porque é um roteiro moral de transformação. Então, as leis morais, elas são muitas, de sociedade, de destruição, de reprodução, de progresso, a lei divina ou natural, e termina com a máxima de todas, que é de justiça, de amor e de caridade. Talvez esse seja o mote que esse momento tão difícil que a gente esteja vivendo possa nos esclarecer a mente, possa nos acalmar o coração e possa nos dar o ânimo necessário para que a gente possa conseguir. Então, se existe essa igualdade natural, ela pode muito bem ser uma igualdade pelas leis que os homens vão criando à medida que eles vão se aprimorando. Porque tudo vai passar. Todas as coisas humanas vão modificar, vão se transformar. A única coisa que vai permanecer são as leis morais, as leis de Deus. Certo? Certo? Certíssimo. É isso que eu queria conversar com vocês. Na verdade, eu queria conversar mesmo, bater papo. Mas eu tive que ser mais monólogo porque eu não estou vendo todo mundo e está todo mundo tão quietinho. Eu espero que eu tenha atendido a disposição de vocês, a vontade de vocês, a orientação de vocês, porque eu sou sempre feliz quando eu sou chamado para conversar. E eu fico saltitante aqui de felicidade. Foi incrível, meu amigo, foi muito bom. Eu queria falar com o pessoal aí, eu vi que alguns já começaram a sair. Juscelio tem um canal no YouTube chamado Trajetória, onde ele chama a gente para essas reflexões, sabe? É um canal muito bom, onde ele deixa a gente bem aberto aí a deixar comentários e vira bater papo com ele. Quem tiver aí interesse, vai lá no YouTube e procura Trajetória e segue o trabalho desse grande amigo. Juscelio, eu tenho uma dúvida. Às vezes a gente busca justiça, né? Ao tentar comprar uma dor, ou a gente se sente incomodado com alguma injustiça que esteja acontecendo, a nossa tendência de chegar a essa igualdade, às vezes a gente chega a passar do ponto, né? E virar quase que uma rivalidade. Você pode comentar um pouco sobre? Pois é, tudo tem que ser no meio, né? Meio termo, nem muito nem tão pouco, na medida. Tudo. Nós temos, sim, que nos inquietar com as injustiças sociais. Nós temos, sim, que nos incomodar com aquilo que não atende às leis de Deus. Porque na questão aqui, uma questão que fala do bem e do mal, não é na lei divina ou natural. Tem um item lá que fala do bem e do mal. E pergunta-se, não fazer o mal já não é um passo? Os espíritos respondem que sim. Mas o indispensável e essencial é fazer o bem. Então não basta não só fazer o mal. É preciso fazer o bem. Essas injustiças que nos inquietam, elas têm que nos mobilizar para transformar a sociedade para que elas vejam de uma outra forma. Então, quando, por exemplo, a gente presencia um ato de racismo, vou pegar nesse ponto que está muito em voga hoje, nesses dias, e não me atingiu diretamente, eu vou embora, finjo que não aconteceu,
todo o mal que puder vir daquela situação, eu tenho responsabilidade. Então, se eu já sei que todos nós somos iguais perante Deus, então não vai ser a cor da pele que vai distinguir e fazer com que eu seja, ou que eu veja uma agressão a uma pessoa que não é, ou que não comunga do status quo. Então, isso é um ponto. Então, essas desigualdades, elas têm que ser combatidas, sim, a toda prova. Não precisa ser a ferro e fogo. Porque o Cristo nos ensinava a brandura, a mansuetude, o equilíbrio, o bom senso. Ele era o pedagogo por excelência, né? Então, ele sempre trazia uma lição para que as pessoas pudessem ver e entender que não agiram certo e elas mesmas refletirem. Isso é uma construção de conhecimento. Isso transforma de verdade, porque não foi uma coisa imposta, foi uma coisa consentida, foi consensual. Quando pegaram a mulher em adultério e falaram que a lei dizia que ela precisava ser apedrejada por isso, ele falou o quê? De novo ele foi colocado numa sinuca, né? A lei fala isso, e você o que fala? Ele chamou a responsabilidade das pessoas e disse, olha, se dentre vós tem alguém que nunca pecou ou está isento de pecar, então atire a primeira pedra. Não tirou o corpo dele fora, mas ensinou as pessoas. E esse posicionamento tem que ser o nosso no dia a dia. Ao se deparar com uma injustiça, ao se deparar com uma arbitrariedade, ao se deparar com algo que vai de encontro às leis de Deus, a gente tem que, de alguma forma, contribuir para que a pessoa tenha a luz do entendimento e comece a fazer de outra forma. É fácil? Não é. Porque a gente nem sempre está disposto, as pessoas, na maioria das vezes, nervosas, não vão nem te ouvir, e a pergunta célebre vai ser, o que você tem com isso? Não é? E na maioria das vezes a gente, por não querer se envolver, por não achar que tem a ver com isso, a gente deixa para lá. E a coisa só vai avolumando, só vai cristalizando. E quando a gente vê, tá do jeito que tá. Aí precisa de uma hecatombe para poder a pessoa acordar? Precisa de o quê? O Emmanuel que fala que que as pessoas despertam de várias maneiras. Umas vão precisar só do cantar do roxinol na manhã de sol. Outros vão precisar de um estrondo de uma dinamite. Então a gente aqui escolhe. E claro que entre o cantar do roxinol e o estrondo da dinamite, existe uma gama muito grande de possibilidades de despertar. Mas nós, nessa de se eu não melhorar nessa encarnação e vou para outra, prefere então o estrondo da dinamite. E vai sofrer mesmo se ouvir o cantar do roxinol de manhã, né? E despertar. Não só do acordar da vigília, ou melhor, não só acordar da noite de sono, mas o despertar para um novo horizonte, para uma nova visão de vida, para uma nova possibilidade. E essa questão da luz e do conhecimento, ela é tão significativa. O que aconteceu com Paulo ou com Saulo quando ele viu Jesus? Hã? O bichinho ficou cego. Era muita luz para ele, não? E foi tão forte essa presença que o caboclinho, que era um doutor da lei, que falava, que inebriava as pessoas, ficou lá igual uma criança, gaguejando, não conseguia falar. Até que ele se equilibrou novamente e conseguiu fazer palestras maravilhosas. Olha só que importância. Então a gente tem que se inquietar sim, a gente não tem que se calar, mas a gente tem sim, como Cristo, criar as estratégias mais adequadas para que aquela transformação seja genuína, para que aquela mudança seja algo significativo, não seja só uma coisa da forma, mas que as pessoas sejam tocadas na essência. Perfeito, meu amigo. Eu queria convidar você a fazer a prece final para a gente e pedir aos presentes que fiquem e, se possível, depois da prece, ligue essa câmera aí para a gente fazer a foto final do nosso encontro, né, depois da oração do nosso grande amigo Juscelio, e a gente fica ainda depois da foto e da oração para tirar mais dúvidas, né, por causa da questão do horário, a gente só vai finalizar por causa do trabalho espiritual, mas estamos aqui disponíveis para debate. Juscelio, se você puder fazer a prece para nós, meu amigo. Jesus, que alegria ter podido conversar sobre os seus ensinamentos.
Que alegria ter podido compartilhar com corações queridos o seu Evangelho, que é de amor, que é de bondade, que é de esperança, que é de consolo. Que bom que nós tenhamos tido essa oportunidade, porque ela foi rica. Com certeza vai fazer de nós criaturas melhores, porque não só assimilamos aquilo que foi dito na noite, refletimos acerca do que foi apresentado, mas principalmente nós vamos praticar no dia a dia aquilo que for o melhor para o nosso crescimento e para o crescimento daqueles que estão ao nosso redor. Abençoa, Jesus. Abençoa a espiritualidade amiga, cada um de nós, nesse propósito de te servir, de fazer o bem, de estar no caminho reto em busca da felicidade e da perfeição. Agradecemos essa oportunidade, agradecemos aos benfeitores espirituais que sempre nos amparam, que sempre nos guiam, que sempre conduzem os nossos passos pelos melhores caminhos na vida. Que nós tenhamos, então, olhos de ver, ouvidos de ouvir e, principalmente, vontade de te servir. Que a sua luz continue iluminando as nossas consciências, que o seu amor nos abrace, nos envolva e nos console nos momentos difíceis, para a gente sempre abrir os olhos para ver a luz e para ver além do horizonte. Muito agradecido, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Que assim possa ser.